foi a Procuradoria, em posse das imagens e também da súmula, onde foi relatado pelos árbitros todos os fatos e acontecimentos da partida de ontem, de Goiás e Vila Nova. Ela vai sim oferecer a denúncia, certo? Não só ao fato do Alain Mineiro, bem como às demais situações que foram relatadas na súmula, certo? Então, observa-se aí que foi um ato, né, que foi uma conduta totalmente contra, né, contrária à ética desportiva, contrária aos preceitos aí da justiça desportiva. Então, nós iremos sim oferecer a denúncia, mais tardar ao final do dia de hoje, e aí toda a imprensa vai ser informada aí das tipificações e quais serão os artigos que cada um dos relacionados nas súmulas vão responder junto ao Tribunal de Justiça Desportiva. A gente sabe que o artigo, não sei se é 242, é um artigo desse, me desculpa a falha, com relação ao artigo, diz que incitar a violência em público, né? O senhor acredita que o Alain Mineiro incitou a violência em público ao cuspir na bandeirinha 243, né? Ao cuspir na bandeirinha do Goiás, doutor? Olha, a gente consegue verificar nas redes sociais, em toda a imprensa, né, veiculada, o tumulto que gerou esse ato do Alain Mineiro, né? Então, isso aí seria basicamente uma análise no mérito mesmo do processo, que nós temos que analisar qual será as questões apresentadas pela defesa, qual vai ser o entendimento do relator que será nomeado ainda pelo tribunal, mas a gente verifica-se, né, de acordo com as mídias sociais e com ao que vem sendo veiculado na imprensa, que gerou uma certa insatisfação, né, com relação a torcedores e a várias pessoas do meio do futebol. Então, assim, a questão até do vídeo mesmo que o Alain Mineiro fez, então, assim, eu acho que como membro da Procuradoria, como chefe da Procuradoria, como membro do Tribunal há bastante tempo, creio que sempre os vídeos, sempre as retratações, sempre esses pedidos de desculpas, eles refletem, assim, na categoria de base, refletem alguns atletas que se espelham em alguns ídolos, né, se espelham em algumas personagens de cada clube. Então, isso o atleta, ele tem que ter isso em mente, que várias pessoas estão assistindo o jogo, várias crianças veem essa situação. Então, assim, tem que entender que eles são espelhos para muitas pessoas, né? Então, esses pedidos, né, de desculpa que às vezes vários atletas ou dirigentes, enfim, do meio fazem após cometerem alguma atitude desportiva, né? Alguma ofensa, enfim, essas questões são de grande valia até para o meio, né? Esse nosso meio que a gente vive, que isso aí é bem interessante. O senhor citou não só Alain Mineiro, citou também alguns membros do Vila Nova que estavam na arquibancada. Eu tenho aqui a súmula, tem aqui, informe que aos 35 minutos do segundo tempo, a partida ficou parada por 3 minutos, na necessidade da retirada do senhor Alcides Pereira Silva Neto, relacionado pela equipe visitante, devido a ofensas verbais proferidas ao árbitro da partida. Safado, ladrão, tira a camisa do Goiás, bandido, mau caráter, você não apita mais jogo do Vila. E o referido mesmo resistiu ao sair, sendo necessária a intervenção policial. Essa questão, hoje, na arquibancada, a gente sabe que não temos público. O dirigente, ele pode ou não se manifestar ali quando de algum jogo da sua equipe, como foi o que aconteceu ontem, pelo menos na súmula do Eduardo Tomás, procurador? Olha,
com relação a manifestações, eu acho que no futebol isso é normal, manifestações. Agora, quando se trata de ofensas, né, quando se trata de várias situações que o nosso Código de Justiça Esportiva ele abrange, então existe uma tipificação específica para cada conduta que a pessoa venha adotar. Então, quando a pessoa recebe aquela conduta, que ela se sente ofendido, que afetou, enfim, a honra de uma pessoa em específico, então isso gera consequências e tem tipificações na legislação, certo? Então, com relação ao Alcides Pereira Neto Silva e ao demais aí que tá relacionado aí na súmula do árbitro, nós precisamos, quem pode constar, quem pode permanecer nos jogos, quem pode comparecer, qual é a relação desses integrantes. Então nós já solicitamos junto à federação, certo? A informação que a equipe do Vila Nova deve prestar antes do início da partida, que é a relação dos integrantes e os autorizados conforme o protocolo, né? Conforme o protocolo e regulamento da competição que fica previamente estabelecido antes do início do campeonato. Nós já solicitamos essas informações para realizar a apuração exata, né, de quem são os mencionados na súmula, para que não cometamos nenhum erro formal aí. A gente, quando estuda lá no começo do direito, né, iniciação do direito, eu sou formado a gente sabe que existem duas questões: a questão de punição, de sanção, e a questão preventiva. As ações também tendem a isso, para que se não repita isso mais. Esse caso do Alain Mineiro pode servir para isso também? Olha, eu acho que toda conduta, né, que seja capaz para toda providência, né, capaz de prevenir ou reprimir qualquer tipo de situação, né, desde que seja às vezes um lançamento às vezes de objeto, que acontece muito quando tem público, ou de uma possível ofensa, né? Eu acho que toda conduta, toda providência que seja capaz de prevenir isso, ela é bem-vinda, né, no futebol, e eu acho que torna-se bem eficaz. Então, eu acho que isso aí deve ser uma conduta que deve permanecer e deve ser aplicada em todos os jogos. Doutor Henrique, o pedido de desculpa do Alain, ele pode atenuar a sua pena? E queria também só que o senhor falasse qual é o trâmite. O senhor denuncia, quanto tempo tem para que o tribunal possa se reunir e quanto tempo tem para que possa ser julgado as pessoas que serão denunciadas pelo senhor? Olha, o pedido de desculpa dele, conforme eu já disse, ele tem um efeito social na sociedade, no sentido de uma educação desportiva, né? Então, um jogo que é transmitido para centenas de milhares de pessoas que assistem, que torcem, que esperam uma conduta ética, uma conduta correta nos dizeres, né, que traz a legislação desportiva. Então, assim, eu acho que o pedido de desculpa, na minha opinião, ele aplica-se de uma forma benéfica para a sociedade como um todo. Então, não estou dizendo que isso aí vai prejudicar ou vai beneficiar no caso do processo dele específico, mas ele, como atleta, como um profissional, visando que a carreira dele se encerra naquele ato, ele deve fazer isso no sentido de imaginar as questões futuras com relação à imagem, tanto do futebol quanto do atleta, enfim. Com relação à tramitação, a tramitação do processo se resume na seguinte situação: a Procuradoria, após a publicação da súmula, ela tem um prazo para oferecer essa denúncia, certo? E a súmula foi publicada ontem, no final do dia, foi publicada aqui 19 horas e 58 minutos, na data de ontem, 7/3. A Procuradoria imposta as informações solicitadas pela Federação
oferece a denúncia. O tribunal, recebendo a denúncia, ele vai distribuir o processo, para uma das comissões disciplinares que julga os processos distribuídos. Existem 3 comissões disciplinares. Nesse caso, ao distribuir para uma comissão disciplinar, ele vai nomear um relator. E, nomeando esse relator, isso é tudo em ato contínuo. A partir do momento que ele nomeia uma comissão, já sorteia um relator sendo nomeado para atuar no processo, vai ser marcado uma sessão de julgamento, certo? Saindo o resultado dessa sessão de julgamento, sendo que uma das partes não concordando com o resultado, tanto a Procuradoria quanto a defesa poderá apresentar um recurso que será analisado posteriormente em uma sessão designada pelo próprio tribunal. Será designada uma sessão para o tribunal pleno, que será analisado um recurso caso exista. Esse é o trâmite a partir do oferecimento da denúncia nesse caso aí. Doutor, muito obrigado por sua participação. Oi. Só um detalhe aqui para ele. O procurador tem um vídeo nas redes sociais veiculando dos jogadores do Goiás ontem, comemorando a vitória, cantando a música Choram as Rosas, e pra gente que milita na área esportiva se refere o chororô por parte da equipe do Vila. Isso aí cabe denúncia também a título de informação, por gentileza? Olha, com relação aos vídeos, todas as questões extra-campo, com relação a falas, entrevistas, o que a legislação desportiva abrange nesse sentido. Caso alguma pessoa, ou instituição, enfim, se sinta ofendido, ela deve seguir os procedimentos legais para formalizar isso e encaminhar ao Tribunal de Justiça Desportiva para que a Procuradoria avalie e ofereça ou não uma denúncia ou abra um processo de investigação, que seria um inquérito. E aí, mas a Procuradoria também não fica restrito a esse tipo de provocação de algo externo. Mas, com relação conforme a gente está verificando aí, a uma situação específica da pessoa, em especial, que recebeu essa ofensa, ela precisa formalizar isso para que tenha um embasamento legal, para que siga um rito que tenha mais efetividade dentro do tribunal, entendeu? Mas a Procuradoria também não fica restrita. Caso venha acontecer uma situação extra-campo, ou durante a partida, ou durante um pós-jogo, com alguma situação específica de algum comentário, de alguma entrevista que infringe algum artigo da legislação esportiva, a Procuradoria pode sim também oferecer a denúncia contra essa pessoa ou instituição. Obrigado, procurador. Bom tê-lo conosco aqui na Rádio Bandeirantes. É uma satisfação. A Justiça Esportiva está aqui ao dispor e pode ter certeza que a legislação desportiva, ela traz um rito muito célere. Não é o caso Goiás e Vila, não é o caso Atlético, o caso Anapolina, não é um caso de qualquer clube específico. O tribunal como um todo, ele tem uma dedicação muito eficiente e a tramitação muito rápida dos processos para a gente dar um retorno a tempo para que seja curado dentro do mesmo campeonato, dentro das próximas rodadas. Então, a atuação ela é sempre de maneira rápida e eficaz para dar um retorno para toda a sociedade como um todo. Obrigado.